Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, quero atualizar vocês aqui do que está ocorrendo no mercado, né? Porque ontem ele basicamente mostrou que ele voltou para a tendência que ele estava, né? Que era a tendência de baixa. Então vamos começar aqui pelo nosso Ibovespa, no diário aqui. Então basicamente o que ele fez? Ele pegou ambos os alvos aqui, né? Segundo alvos, tanto dessa estrutura quanto dessa estrutura menor. E o que ele fez aqui? Ele veio testar essas regiões, né? Ó. Testou essa região perdida e testou essa região perdida. E o que eles fizeram? Defenderam ela, né? Ambas as regiões, me indicando, né, que eles só vieram fazer um pullback para continuar. Então, se hoje ele abrir perdendo essas mínimas, né, ele tem grande chance de continuar e vir buscar esse fundinho prévio dele aqui em 168.070, tá bom? Se ele conseguir romper, ele vem aqui buscar alvos, né? Os últimos alvos em 166 mil, outro em 165 mil, enfim. Então vamos ficar de olho aí no nosso Ibovespa, se ele dá continuidade de fato nesse movimento. Se a gente olhar o nosso 60 minutos, ele já pegou o alvo dessa estrutura que eu tinha projetado para vocês, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, e falhou, né? Fazendo quase que um topinho duplo aqui, né? Se a gente, vou limpar aqui, ó. Se a gente traçar uma linha aqui, a gente consegue perceber melhor essa falha, né? Ó. Ele vem, rompe, né? Faz o rompimento da estrutura com volume relevante, inclusive, só que não confirma, ele não ativa ela. Aí ele volta para dentro, começa a fazer pullback e falha de vez, né? Não respeita médias nem nada. Então aqui, agora a gente começa a trabalhar com essa estrutura que foi quebrada, tá? Para observar melhor, ter uma leitura um pouco mais rápida, e a gente faz a projeção aqui dos 60 minutos dessa estrutura quebrada, tá? Então temos aqui primeiro alvo em 168.893, se ele conseguir romper, a gente tem o segundo alvo em 167.633, tá? E olha que interessante essa confluência de últimos alvos, né? Tanto da estrutura maior, que é o que o preço veio fazer o pullback aqui, ó, nessa linha, quanto dessa outra estrutura desse topo duplo, né? Então vamos ver se o preço consegue vir buscar aqui o nosso primeiro alvo, tá? Hoje ele pode vir fazer um pullbackzinho na região rompida para dar continuidade, tá bom? Mas tudo indica que ele voltou sim à sua tendência de baixa, tá bom, galera? Vamos olhar agora nosso DI. DI, o que ele está fazendo aqui, né? Aquele pullbackzinho na região rompida, né? Rompeu a região, fez pullback. Vamos ver o diário. Bom, o diário ainda ele está caindo, né? Está se segurando aqui na nossa média de 20, 21, junto com esse suporte importante. Vamos ver então hoje se ele abre daqui 4 minutos, fazendo um candle de defesa aqui, né? Com volume relevante, enfim, para indicar para a gente que ele tem chance de dar continuidade ao movimento e lá testar topo novamente. Vamos olhar agora nosso índice financeiro. Índice financeiro, galera, fazendo quase a mesma coisa que o Ibovespa, tá? Ele falha fundo, né? Falha rompimento, mas ele fez um pullback e defendeu na média, indicando continuação, tá? Então, se ele perder a mínima desse candle hoje, né? Seria mais interessante se ele perdesse ambas as mínimas, tá? Essa mínima e essa mínima. Ele vai indicar bastante pra gente que ele vai dar continuidade ao movimento e vir até buscar esse primeiro alvo aqui, tá bom, galera? 60 minutos já está querendo indicar a mesma coisa, né? Ele rompeu a mínima com muito volume, tá? Se aqui for perdido 17.509, 510, ele ativa o movimento de continuidade, né? A gente pode também projetar essa estrutura para cima ou para baixo, a quebra dessa estrutura, tá? Então temos ali o nosso primeiro alvo em 17.235. Segundo alvo seria romper 17.048. Bem próximo do nosso fundo relevante, tá?
Bom, já que a gente olhou os índices, vamos olhar as ações agora, galera. Bom, Itaú, ele abre rompendo, né, essa estrutura relevante aqui, que inclusive se ele rompesse de fato ele vinha buscar alvos. Só que o que ele mostrou pra gente? Ele abriu aqui, né, todo garotão, querendo romper e falhou, voltou para dentro da região. Porém, o volume não foi tão relevante. Mas ele indica ainda que ele está preso dentro dessa consolidação, e o que ele tende agora é, se ele perder a mínima desse candle aqui, no 40,31, ele tem grande chance de vir buscar as mínimas novamente, aqui em 38,43, tá? Em 38,68, enfim. Vou considerar o 38,43, tá bom? Vou apagar isso aqui, que ele não rompeu ainda. E por que eu estou falando ainda? Porque a gente tem chances, tá? Dele apenas estar fazendo um pullbackzinho aqui nas médias, fazer um setup de continuação para aí sim buscar alvos, tá? Então vamos observar aqui como que ele vai trabalhar nessas médias, se ele vai defender médias e mínimas do candle, né? Mostrando algum setupzinho de continuação. Já nos 60 minutos, a mesma coisa que o índice financeiro e Ibovespa, só que aqui ele já perde fundo, confirma, enfim. E aqui a gente projeta também a estrutura rompida, outra samarinha para ver como ele vai trabalhar nessa região rompida, se ele vai respeitar ou voltar para cima dela, tá? Então temos aqui o nosso primeiro alvo em 39,90 dessa estrutura rompida, tá? Desse topinho duplo num topo, né? Enfim, então temos aí nosso primeiro alvo. Vamos olhar agora o Banco do Brasil. Banco do Brasil, mesma coisa, tá bom, galera? Ele veio fazer pullback e agressivo para baixo novamente. Se essa mínima for perdida a 19,33, a gente tem grandes chances do preço vir buscar nossa mínima em 18,87, tá? Como a gente observa aqui, ele apenas veio fazer o pullback nessa região rompida e defenderam, né? Então, se perder a mínima, ele tem chances de continuar e vir buscar essa mínima em 18,87 e até rompê-la, né? Para vir buscar o nosso primeiro alvo aqui dessa outra estrutura em 18,42. E se ele romper essa estrutura, gente, isso aqui nada mais é que um setup de continuação. E a gente pode projetar ele, inclusive, se essa mínima for perdida, tá? Então temos o primeiro alvo em 18,19 e o segundo alvo em 17,77, tá bom? Muito próximo do segundo alvo da nossa estrutura maior. Então, enquanto ele não perder aqui, não vou projetar para o gráfico ficar limpo. Vamos ver se o preço consegue perder os 8,87 para dar continuidade no movimento. Bom, Petrobras. Petrobras é aquilo, né? Derretendo. Continuando sua tendência de baixa. Né? Perdeu já todos os alvos dessa estrutura menor, então eu vou apagar. Continua trabalhando com essa estrutura maior, essa consolidação, tá, galera? Então ele perdeu o primeiro alvo, indicando que ele tem chances de vir buscar o nosso segundo alvo em 37,63, tá bom? Ele abre e faz pullbackzinho, indicando continuidade para vir aqui buscar alvos. Vamos olhar agora nossa Vale, galera. Vamos ver os 60 minutos antes da Petrobras. Ó, caiu esticadão, né? Aqui fez um micro setup de continuação que dá para projetar ele. Então temos aqui alvos, né? Alvos pequenos. Enfim, mas também ele está parecendo que está querendo falhar, né? Não está tão saudável esse movimento, esticou muito. Ele precisa fazer um pullbackzinho. Vamos ver se ele fizer começar a fazer um movimento de pullback, a gente pode traçar isso aqui, ó. São regiões que o preço pode vir fazer pullback, segurar para voltar a cair. Mas vamos ver como que ele vai trabalhar com esse movimentozinho, né? Se ele vai dar continuidade pelo diário. O diário está mais fácil de ler.
a gente pode trabalhar com esses alvos aqui também, ó, que eu estava observando. Quer ver, ó? Vamos projetar eles. Olha que interessante, já pegou o primeiro, o segundo, rompeu o segundo, né? Temos o terceiro alvo aqui em 38,23, tá? Se ele perder essa mínima aqui, ó, ele rompeu e com volume relevante. Se ele perdeu 38,96, ele indica a continuidade aqui para vir buscar o 38,22, tá? Bom, vamos para Vale agora. Bom, o Vale segurou no fundo aqui, né? Pegou o primeiro alvo e voltou desse topo duplo. Mas ainda não tem muito o que se fazer, tá? Ela está numa consolidação aqui, a Vale. O preço não está muito direcional. Mas o que pode estar ocorrendo aqui, né? Veio, pegou o alvo, fez pullback aqui, deixou um possível martelo invertido, né? Indicando um possível topinho mais baixo. Se o candle de hoje abrir e perder essa mínima do 80,66 por aqui, 63, 66, e deixar um candle forte, ele indica que ele tem chances de voltar ao movimento de baixo e vir testar fundos aqui, né? E até mesmo perder esse fundo aqui do 76,82 e vir buscar o segundo alvo em 75,26, tá bom? Bom, nos 60 minutos, ele está quebrando a estrutura de baixa, né? Como vocês podem ver. Dá uma limpada aqui no gráfico, né? Ó, ele quebrou a nossa estrutura de baixa aqui, né? E perdeu as máximas e voltou para dentro dessa consolidação zona, né? Aqui. Então vamos ver então se o preço ele acaba revertendo esse movimento, se ele respeita, né, as médias aqui, essa região, e ver se isso aqui nada mais é de um pullbackzinho para dar continuidade, tá? Para isso a gente precisa que ele rompa essa região de 82,70 para a gente ter uma chance do preço da continuidade vir buscar 85,08 e até mesmo essas máximas por aqui, né, ó, dessa LTB, tá bom, galera? Então, muito cuidado aí com o preço, né? O mercado virou, né? Voltou a mostrar a tendência de baixa, né? Mostrou que essa alta foi só um pullbackzinho, tá bom? Então, muito cuidado aí. Por enquanto, ainda não é momento de comprar, né? De adquirir papéis. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico em específico. Uma boa semana a todos e até a próxima.